Você me conhece? Nasci em 1882, em Taubaté, interior de São Paulo. Meu nome é José Bento Monteiro Lobato. Vim ao mundo em uma época de transição, onde o Brasil ainda engatinhava rumo à modernidade. Desde cedo, eu fui testemunha de contrastes: o campo e a cidade, o atraso e o progresso, o silêncio das roças e a inquietação das ideias que surgiam nas primeiras décadas do século XX. Minha infância foi marcada pelos livros deixados por meu avô. Eu os devorava como se fossem tesouros escondidos. Aquelas histórias abriram janelas para mundos que eu nunca poderia conhecer sozinho. E, ao mesmo tempo, despertaram em mim uma inquietação. Por que o Brasil lia tão pouco? Porque nossas crianças não tinham acesso a histórias que falassem com elas, sobre elas, para elas. Aos poucos, percebi que eu não queria apenas ler, eu queria escrever. Escrever sobre o Brasil, para o Brasil. Eu queria criar raízes literárias para um país que ainda buscava sua própria identidade. E foi com esse desejo ardente que comecei a publicar contos, crônicas e críticas, sempre com uma visão provocadora e muitas vezes incômoda. Mas havia algo que me consumia: a educação. Eu acreditava que o Brasil só mudaria se as crianças aprendessem a pensar. Não a decorar, não a repetir, mas a questionar. E em meio a essa inquietação, nasceu o embrião do que se tornaria meu maior legado: a literatura infantil brasileira. Foi nos anos de 1920 que dei vida ao Sítio do Pica-Pau Amarelo, um universo onde o real e o fantástico se misturavam não para alienar, mas para ensinar. Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde de Sabugosa, Dona Benta, Tia Anastácia. Eu criei cada personagem com um propósito: ajudar crianças e adultos a pensar, a imaginar, a enxergar o Brasil com olhos críticos e curiosos. A Emília, por exemplo, era mais do que uma boneca falante. Ela era a liberdade absoluta, dizia o que queria, questionava tudo, não aceitava respostas prontas. Narizinho e Pedrinho representavam a sensibilidade e a coragem. E Dona Benta era tudo aquilo que eu acreditava: uma senhora sábia, que usava a imaginação como ponte para explicar o mundo. O sítio não era apenas fantasia, ele era provocação, era crítica, era debate. Eu falava de ciência, política, filosofia, folclore, mitologia, economia. Tudo isso dentro de histórias infantis. Eu acreditava que a infância era capaz de compreender muito mais do que os adultos imaginavam. Mas, como qualquer artista que ousa, enfrentei críticas. Alguns diziam que minhas ideias eram modernas demais, outros diziam que eram ousadas demais, mas eu nunca recuei. Eu acreditava que a literatura não existe para agradar, existe para transformar. Além da literatura infantil, fui um defensor incansável do desenvolvimento nacional. Denunciei o abandono de nossas riquezas, critiquei a política do petróleo e lutei pelo avanço industrial do Brasil. Eu queria ver meu país crescer, produzir, pensar por si mesmo. E isso me trouxe aliados e inimigos. Minha vida foi marcada por polêmicas. Eu escrevi contra o atraso, contra o descaso, contra a dependência estrangeira, e por isso enfrentei processos, perseguições e até cadeia. Mas eu nunca abandonei aquilo que acreditava. O Brasil tinha potencial para ser grande, só precisava aprender a pensar. Enquanto lutava politicamente, meu sítio continuava vivo. Crianças de todas as regiões do país cresciam lendo minhas histórias. E mesmo depois que eu deixei este mundo, em 1948, o sítio não morreu. Ele ganhou rádio, ganhou TV, ganhou adaptações e se tornou parte da identidade cultural brasileira.
Eu sabia que havia deixado marcas. Não só pelas histórias, mas pela forma como eu lutei pelo pensamento crítico, pela defesa da ciência, do progresso, da educação, pela crença inabalável de que um país se constrói pela mente de seus filhos. Alguns me chamam de o pai da literatura infantil brasileira. Outros dizem que eu fui um visionário, mas poucos sabem que, por trás de toda a fantasia do sítio, havia um homem que acreditava apaixonadamente no Brasil. Um homem que queria ver o país crescer e que usou a imaginação como arma para isso. Eu sou Monteiro Lobato. Se essa história te inspirou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilha com quem também precisa conhecer histórias que marcaram o Brasil. Até o próximo Quem Sou Eu?